Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é André Vergueiro, sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Lavras e trabalho como consultor técnico na área de pecuária, né, aqui na região nordeste do Pará. Minha especialidade é na área de recria e engorda de bovinos, em sistemas de intensificação de pastagem, semi-confinamento e TIP, né? Terminação intensiva a pasto, famosa agora. Bom, eu fui convidado para falar um pouco para vocês sobre essa antiga novidade, né, que eu costumo chamar de chamada TIP, né, de terminação intensiva a pasto. Eu costumo chamar ela de antiga novidade porque já é uma técnica já usada há algum tempo, mas que ao longo dos anos vem trocando de nome, né? Começou com semi-confinamento, depois passou para confinamento express, depois confinamento a pasto e agora, por último, terminação intensiva a pasto, que eu acho que espero que fique, tá? Bom, em vez de fazer uma explanação para vocês teórica sobre a técnica, enfim, eu vou apresentar dados das propriedades que a gente fez, dos resultados nossos do ano passado, em algumas fazendas, tá? Mas primeiro eu preciso posicionar a gente com relação aos sistemas de produção em relação à suplementação, tá? Isso é importante para a gente saber aonde a gente estava e por que a gente hoje tem buscado terminações intensivas a pastos, comendo 7, 8, 9, 10 quilos de ração, ok? Então, o primeiro sistema que eu vou apresentar para vocês é o sistema tradicional, né? É o sistema com suplementação mineral de baixo consumo, aquele sal mineral 90, 60, 88, enfim, 65, com cromo, sem cromo, com quelato, enfim, sal mineral comum no sistema de baixo consumo. Esse sistema é um sistema que tem suas variações do ponto de vista de pastejo fixo, ou seja, um pastejo extensivo, né? Onde aquele lote de animais é colocado na mesma manga e vai permanecer na manga até morrer, com um coxo de sal mineral, né? O pastejo alternado, onde tu bota um coxo de sal mineral em 2 piquetes e ele vai pastejar num piquete até a altura do resíduo, depois passa para outro, depois volta para o primeiro, tá? Isso já busca um pouquinho de melhorar a eficiência de pastejo. E o pastejo rotacionado, que muitos já conhecem, e suas variações, que vão de 3, 4, 8, 12, 30 piquetes, né? Com tempos de pastejo também variável de 1, 2, 3, 7 dias, mais ou menos, tá? Esse sistema, ele apresenta algumas características que são importantes a gente colocar, porque são elas que levam a gente a procurar intensificações no nosso sistema de produção. Uma das características principais dela, senhores, é o tempo excessivo na terminação desse boi, tá? E esse tempo excessivo na terminação desse boi, basicamente acontece por causa disso aqui. Um ganho médio diário que gira em torno da casa das 400 a 600 gramas. Bom, é importante eu dizer que quando eu cito que esse sistema apresenta ganhos entre 400 e 600 gramas, eu estou falando da média de ganho entre a entrada do bezerro, tá, num sistema de recria e engorda, até a sua saída, tá? Esse é um dado muito interessante, porque é o seguinte, a maioria dos pecuaristas vai dizer que a fazenda dele ganha 650, 700 gramas dia, tá? Mas quando a gente faz a conta do tempo que ele levou para terminar aquele bezerro, você vai ver que a informação não bate, tá? E a informação não bate basicamente por quê? Porque o sistema tradicional, antigo, o que ele fazia? Ele montava lotes de bezerro grandes, ou seja, vamos chamar de recria, né? Eu estou dividindo esse sistema tradicional em duas etapas. A etapa de recria, que vai
da desmama do bezerro, 220, 230 quilos até os 420, e dos 420 até o abate eu vou chamar de engorda, tá? Então, essa fase de recria, o pecuarista normalmente montava grandes lotes, e esses animais iam para as piores pastagens, para piores aguadas. Por quê? Basicamente porque esse animal não tinha liquidez imediata, né? Então, são animais pequenos, então, enfim, jogava lá. E essa recria ficava patina muito em ganhos. Ele já tinha estresse de desmama, enfim, patina demais. Só que o problema é o seguinte, companheiro, essa fase de recria representa entre 70% a 80% do tempo que esse boi vai passar dentro da terminação, dentro da tua propriedade. Então, se ele passar 80% do tempo dele patinando em ganhos, é muito difícil a gente conseguir corrigir isso nos outros 20%. Essa conta, ela é muito, eu faço bastante para alguns pecuaristas. Tem uns que não querem nem ver, né? Nem ouvir. Eles preferem acreditar que realmente a fazenda está ganhando 650, 700 gramas. E realmente ganha. Só que ganha a partir do momento em que ele passa a controlar, né? Por quê? Porque depois que ele forma esse grande lote, ele vem descascando a cabeceira, né? Ele vem puxando os animais maiores, aí ele forma menores lotes, e aí sim, esses lotes vão para as melhores pastagens, para as melhores aguadas, porque o boi entrou em fase de terminação, tá? Eu costumo fazer essa conta dessa forma aqui, para mostrar para vocês que o dado é real. Bom, vamos imaginar que no sistema eu comprei um bezerro de 230 quilos e matei ele com 540. E aí normalmente eu pergunto, cara, quanto tempo você levou para matar esse bezerro? O cara diz, rapaz, eu fui bem, fui bom. 18 meses eu estava com boi no gancho. Bom, maravilha. Então, ele ganhou 310 quilos em 540 dias. O ganho dá 570 gramas por cabeça dia. E nesse cara aqui, ele foi bom. Né? No segundo exemplo, o cara tá com boi, comprou o mesmo bezerro de 230 quilos, né? Matou também ele com 540, né? Só que levou 24 meses, ou seja, fez 310 quilos em 720 dias. Ganhou 430 gramas por dia, certo? O interessante é que quando eu faço essa conta, tem muitos que só faltam me bater, mas enfim, vou fazer o que, né? Bom, esse ganho médio, baixo, tá? Ele causa duas coisas para o sistema. Ele faz com que esse sistema tenha um baixo custo variável, ou seja, e eu vou chamar de custo variável aqui, vocês me permitam, tá? Para a gente explicar mais a grosso modo. Sal mineral, medicamento, poderia entrar adubação, mas esse sistema não faz adubação. Então, basicamente sal mineral, tá? E um alto custo fixo operacional, tá? Esse é um grande problema que vocês vão ver lá na frente. Bom, vamos fazer um exercício para a gente entender um pouquinho, que é o seguinte. Vamos pegar uma média daqueles duas situações que eu botei lá atrás. 18 meses e 24 meses, ou seja, 21 meses, 630 dias para terminar um boi, ok? Vamos comprar esse bezerro com 230 quilos. Hoje na minha região, vocês vão me permitir botar dados da minha região, tá? R$8 o bezerro. Bezerro anelorado, tá? Bezerro cruzado, de cruzamento industrial, tá acima de R$8,50, quase R$9. Né? Sal mineral, 630 dias, comendo um sal mineral entre médio, mediano, com uma diária aí de 0,25 cabeça dia, que é uma diária normal, nem muito barata, com sal muito ruim, nem muito cara, com sal, outros tipos de suplemento mineral. Custo fixo operacional, isso aqui já é uma experiência nossa, tá? De 1,20, certo? Por cabeça dia, para esses sistemas, tá? Então, o custo do meu boi terminado foi de R$ 2.853, tá? O custo operacional por boi terminado, R$ 913,50, é a soma desses dois aqui. Eu estou desconsiderando a compra do bezerro nesse primeiro momento,
para mostrar para vocês um dado importante. 17% desse custo aqui é suplemento mineral. E 83% é custo fixo operacional, senhores. E isso aqui tem uma gravidade grande, tá? Porque é muito difícil eu conseguir mexer nesse custo fixo operacional cortando despesa. A melhor forma de eu reduzir esse custo fixo operacional é aumentando produção. Não tem outro jeito, tá? Cortar, demitir funcionário, reduzir consumo de diesel, quase não consegue mexer nisso aqui, tá? A alternativa mais viável é aumentar a produção, não tem outro jeito, tá? Bom, vamos ver a venda no nosso boi. 540 quilos, um rendimento de carcaça de 52%, médio, que é o que a gente vem tendo aqui nas plantas cifadas. E esse rendimento de carcaça aqui, ele vai ser a chave da informação para o nosso sucesso ou nosso fracasso na terminação intensiva a pasto. Bom, então eu tenho 18,72 arrobas. Arroba hoje na nossa região R$200 arroba, tá? Eu faturei com meu boi R$3.744, ok? Então, a gente vai ver que o lucro operacional por boi neste sistema me deixou R$891 por cabeça. O problema, senhores, é que eu levei 630 dias para fazer isso. Ou seja, o meu lucro por boi dia foi de R$1,41 por cabeça dia. Gravem esse número, 1,41, tá? Porque vocês vão ver que este dado aqui é o que nos levou a dar 7, 8, 6, 9 quilos de ração para boi. E lá na frente vocês vão ver que esses números das TIPs acabam sendo 3, 4, 5 vezes maior do que esse 1,41, correto? Vamos passar para um outro sistema, que é um sistema de semi-confinamento. O semi-confinamento, na verdade, surgiu como uma estratégia de seca, né? Ou seja, fazendas que têm uma sazonalidade de produção, tem uma seca muito forte, né? Começaram a notar que podiam vedar pastagens, né? No início dessa seca, o final das águas, né? Formar uma boa palhada, com baixa qualidade, mas tendo volume de oferta de palhada, e aí juntava esse gado e fornecia ração. Normalmente os consumos no semi-confinamento giram em torno de 1 a 1,2% do peso vivo, tá? Mas nesse caso eles eram realmente estratégias de seca. Os ganhos médios geravam em torno de 500 gramas a 1 quilo dia, né? Dependendo principalmente da oferta de forragem e da qualidade da forragem, tá? Então era uma estratégia realmente para não deixar muitas vezes o boi andar para trás e fazer aquele efeito antigamente que se chamava de boi sanfona, né? O outro sistema que a gente pode observar aqui, eu trago para vocês, é o sistema de confinamento tradicional. No início, os confinamentos tradicionais eles eram uma estratégia de seca, né? Ou seja, iniciou como uma estratégia de seca, porém uma estratégia financeira, né? O confinador ia até o mercado, aproveitava a oportunidade de animais magros, né? De baixa, comprando de pecuaristas de baixa tecnificação, que estavam com esses animais no meio da seca ou no início da seca ainda magros e não sabiam muito o que fazer, comprava esses animais a um preço mais em conta, botava no confinamento e tirava na entre-safra, aproveitando um ágio bem grande entre o preço de compra e o preço de venda dele. Vendia gordo na entre-safra e aproveitava esse pico de preço, correto? Aproveitava também um ganho compensatório, né? E os preços de entre-safra. Esse sistema utiliza basicamente, precisa de fornecimento de volumoso e concentrado, ele é todo no coxo, então ele necessita de silagem, de formação de silagem como conservação de forragem.
Hoje a gente, confinamentos já apresentando, já há algum tempo, em torno de 20% consumo de volumoso e 80% de ração concentrada, ou seja, dietas quentes já, né? Os ganhos médios nesse sistema giravam em torno de 1,5, giram ainda em 1,5 e 1.800 quilos por dia, né? Só que esse sistema tem uma característica, algumas, né? Principalmente, alto investimento em estrutura, um alto investimento em maquinário, né? Essa semana que passou eu estava cotando, inclusive para um outro cliente, um vagão forrageiro. Um vagão forrageiro, qualquer vagãozinho forrageiro para 400 boi hoje é 110 mil reais, né? E uma ensiladeira boa, né? Uma ensiladeira não de marca muito boa, mas uma ensiladeira boa que comporte a pegada, não quebre muito, qualquer uma também na ordem de 90 mil, 100 mil reais. Então é um investimento muito grande numa estrutura física e maquinário. E mão de obra diferenciada, porque aí são duas coisas diferentes, né? Um dos problemas que aconteceu muito em confinamentos de pecuaristas que trabalhavam a pasto e que resolveram fazer confinamento é que a mão de obra é completamente diferente. São outras coisas que você controla, né? Você adota o boi, né? Ou seja, ele come na hora que você determinar, ele bebe na hora que você determinar. Então é tudo por sua conta, não tem feriado, não tem dia santo. Então é bem o que acontece, tá? Gente, aí no Pará, o que aconteceu com o confinamento como estratégia? No Pará, principalmente na minha região, gente, Nordeste do Pará, eu tenho uma sazonalidade de produção forrageira grande. Eu tenho 80% da minha produção forrageira concentrada no meu período chuvoso, tá? E 20% da produção num período seco, que a gente chama de seca, tá? Na nossa região, inverno e verão só diferencia pela quantidade de chuva. O inverno é a época das águas e verão é a época seca, tá? Então, o que começou a ser feito? Bom, isso me gerava uma situação da seguinte forma. Eu trabalhava com baixa lotação nas águas, aí eu tinha sobra de capim, porque eu produzia muita forragem nas águas, tá? Mas eu trabalhava com baixa lotação. Por quê? Porque quando entrava esses 90 dias de seca, eu tinha uma lotação ajustada na fazenda, ou seja, a minha fazenda não apertava, né? O que poderia acontecer ao contrário? Bom, se eu trabalhasse com lotação ajustada nas águas, ou seja, aproveitando a oferta de forragem, tá? Com uma boa produção em arrobas por hectare, mas quando chegava na época da seca, a minha fazenda estava apertada. Até porque eu tenho baixa liquidez, muitas vezes nesse mercado, obviamente, quando eu entro na seca com animais de 400, 420 quilos, e obviamente, quando vender animais nesse peso, quando você está com a fazenda apertada, o preço acaba ficando bem mais baixo, né? Bom, então, senhores, como a região começou a notar esse potencial de produção forrageiro, muitas fazendas começaram a fazer um investimento muito grande, principalmente em adubação de pastagem, para produção na época das águas. Só que isso piorou essa diferença de produção forrageira entre o nosso inverno e o nosso verão. Ou seja, eu adubava a pastagem, produzia muita forragem, mas eu não poderia botar muita lotação porque eu ainda tinha seca para resolver. E aí o confinamento começou a ser utilizado, ou seja, eu produzia muita forragem nas águas, trabalhava na fazenda com uma lotação ajustada para essa produção, fazia muita arrobagem por hectare, ou seja, boa produção em arrobas por hectare na época das águas. Na entrada da seca eu fazia o sequestro, ou seja, levava os garrotes, 400, 420 quilos, levava para dentro do confinamento e aí sim ajustava a lotação, deixava a minha fazenda ajustada na época seca, abria o manejo, né? Como a gente chama. O problema, gente, é que é o seguinte, na minha região, o porte das fazendas, são fazendas de pequeno porte, fazendas entre 200 a 1.500 hectares,
né? E o investimento, obviamente, para se montar um confinamento para 300, 400 cabeças, ainda é uma inversão muito alta, né? E essas fazendas acabam tendo um baixo escalonamento. Então, o custo fixo operacional aumentava bastante em função disso. Okay? Bom, aí surgiu o que a gente começou a fazer, que é o tema da nossa palestra, né? O confinamento express, começou a ser chamado de confinamento express, depois confinamento a pasto, e agora chamada de TIP, terminação. Senhores, a TIP nada mais é do que um semi-confinamento. Eu costumo dizer que é uma mescla de um confinamento com um semi-confinamento, né? Mas é um semi-confinamento com uma quantidade de ração concentrada maior do que a gente vinha vendo nos semi-confinamentos tradicionais, tá? É uma técnica que muitas vezes a gente acaba utilizando a mesma proporção entre concentrado volumoso do sistema tradicional, mas com os animais a pasto, ou seja, o animal come a suplementação concentrada no coxo, mas o volumoso ele acaba buscando na pastagem, ok? Nesse sistema, vocês vão ver que as proporções de suplementação variam de 1,6% a 2% do peso vivo, tá? Eu já usei menos do que isso aqui, com resultados muito bons, e já tive clientes que me pediu para usar menos com resultados ruins. Vocês vão poder ver. Esse sistema, em relação ao confinamento tradicional, ele apresenta um ganho de peso vivo inferior, tá? Entretanto, o rendimento desse ganho na TIP ela é maior, tá? E aí vão me perguntar, bom, mas o que é o rendimento do ganho, né? Na verdade, o rendimento do ganho é a quantidade de ganho de peso vivo, ou seja, aquele 1,5 kg, 1,3 kg, 1,6 kg, né? Que a gente costuma mensurar no final do confinamento, é o quanto desse peso foi depositado na carcaça do animal, né? E não virou trato digestivo, nem couro, nem pele, nem vísceras, né? Ou seja, depositou no que realmente eu vou vender para o frigorífico, tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber quanto do ganho de peso vivo está sendo na carcaça. Muito mais importante do que realmente o ganho de peso vivo dentro desse sistema, tá? Para vocês terem uma ideia, só em relação à vantagem que eu tenho em utilizar a terminação intensiva a pasto, no confinamento tradicional, em média, eu tenho 65% de rendimento de ganho em carcaça, tá? Na TIP, a gente costuma ter em torno de 75%, tá? Podendo chegar até 80%, ok? Gente, e por que isso é importante? Vou mostrar para vocês por que a importância do rendimento de carcaça. Vou mostrar para vocês em números financeiros, ok? Bom, num sistema tradicional ou com suplementação, tá? Eu tenho um boi, aquele mesmo boi que eu matei lá atrás, 540 quilos. O meu rendimento de carcaça foi de 52%, tá? Eu fiz 18,72 arrobas. Arroba hoje na minha região R$200 arroba. Eu faturei R$3.740. Ok? Bom, numa terminação intensiva a pasto, e esses números depois eu vou mostrar para vocês nos exemplos que eu vou dar para vocês aqui atrás do ano passado que a gente fez. Os mesmos 540 quilos, esse mesmo boi, com rendimento de carcaça de 55%. A minha carcaça pesou 19,8 arrobas. Esse rendimento vocês vão ver números reais lá na frente, tá? O mesmo R$200 por arroba. Eu vendi esse mesmo boi aqui por R$3.960, tá? Aí vocês vão ver que a diferença de valor foi de R$216 a mais para esse meu boi terminado aqui. É o mesmo, senhores, que é o mesmo que a gente tivesse vendido esse boi, em vez de ter vendido esse boi aqui,
esse boi aqui por R$200, a gente tivesse vendido ele por R$ 211,50. Se eu pegar este valor aqui e dividir pela essa quantidade de arrobas, é o mesmo que eu tivesse vendido ele por 211, ou seja, é R$ 11,50 a mais por arroba, tá? Vendida no frigorífico, tá? É lógico, alguém vai me perguntar, mas e o quanto custou isso? Vocês vão ver lá na frente quais são os custos para fazer isso. Mas o que eu queria trazer para vocês é a importância deste rendimento. Como a gente precisa botar rendimento na carcaça, ganho na carcaça e não se preocupar muito com ganho de peso vivo. Tá, senhores? Bom, e por que isso acontece? Por que aumenta o meu rendimento de carcaça aumenta na terminação intensiva a pasto? Basicamente, senhores, porque num boi vivo, né, ele é composto por dois componentes básicos. A carcaça, que é composta por carne, osso e gordura, e isso aqui é o que eu vendo para o frigorífico, né? E os componentes não carcaças: couro, patas, cabeça e os outros 3 componentezinhos que fazem a diferença para aumentar esse meu rendimento de carcaça na terminação intensiva a pasto, correto? Quando eu forneço alto concentrado para um boi, eu tenho um menor consumo de fibra. Quando eu tenho um menor consumo de fibra, eu aumento o que a gente chama de taxa de passagem. Ou seja, este alimento aqui ele tem uma digestibilidade maior, tem menor fibra. Ele aumenta a taxa de passagem, ou seja, ele leva menos tempo dentro do trato gastrointestinal desse boi. Tá? Isso faz com que eu tenha um menor volume do conteúdo do trato gastrointestinal. Como eu tenho menor volume do trato gastrointestinal, ou seja, menor volume de conteúdo dentro do bucho do boi, né? E eu tenho menos tempo, ou seja, o meu rumen precisa segurar esse alimento por menos tempo, o que acontece com o tamanho dessa minha víscera? Ela diminui. Olha a diferença. Isso aqui é um rumen de um boi numa TIP. Isso aqui é um rumen de um boi num sistema de confinamento tradicional. Olha a quantidade de conteúdo gastrointestinal. Desculpa. E isso, senhores, representa aumento no meu rendimento de carcaça. Bem, senhores, agora vou mostrar para vocês alguns resultados práticos do que a gente vem fazendo com relação às TIPs ou às suplementações aqui na minha região, tá? Eu vou mostrar um pouquinho das estruturas que eu acabo utilizando, tá? Essa é uma estrutura de coxo pré-moldado que eu particularmente gosto, é a melhor hoje, né, que eu tenho recomendado. Eu acho que o custo-benefício dela é vantajoso, tá? Ela me permite casinha depósito de ração, né? Para vocês terem uma ideia, eu montei esse coxo aqui que vocês estão vendo. Para esse módulo, ele tem 20 metros de comprimento. Eu gastei tudo isso aqui, cobertura, o cara me entregou tudo pronto, menos o piso. O piso foi a gente que fez, nós gastamos um total de R$15 mil. Deprecia isso aí em 20 anos, é muito pouca coisa. E o conforto animal que vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é no inverno, isso é um lamaçal enorme nessa época nossa. Olha como o animal consegue acesso ao coxo sem problema nenhum, né? Então é o que eu venho recomendando mais, tá? Mas posso fazer em estruturas mais rústicas, ó, aqui coxo normal, mas aí a gente precisa ajustar obviamente o tamanho de coxo, né, área de coxo para a quantidade do lote, ok? Mas olha a quantidade de lama que faz. Isso aqui é desconfortável, o boi não gosta muito disso aqui não, tá? Esse outro coxo é um coxo que
vem sendo utilizado. Eu tenho algumas fazendas que a gente está utilizando esse cara aqui, está dando um resultado legal, principalmente na época das águas, porque por incrível que pareça não molha dentro, viu? E por incrível que pareça, boi grande consegue comer aqui dentro, tá? Então, para situações nas águas de urgência, ele resolve bem, tá? Um outro coxo que eu já venho utilizando há anos já é esse coxo bag aqui, cara. Isso aqui é fantástico, senhores. Isso aqui quebra um galho absurdo, tá? Você monta e desmonta ele facilmente. Eu tenho fazendas que já está na terceira safra com os mesmos coxos, tá? Você cuidando bem, não deixando, obviamente. Eu tenho muitas fazendas que pega esse negócio, monta aqui, chega as águas, chega a época que ele não vai tratar e deixa lá, né? Não, recolhe, limpa, guarda direitinho que ele dura bastante, tá? Algumas outras estruturas que eu costumo utilizar nas fazendas na TIP, tá? Essa fazenda aqui é a Fazenda Sucena, aqui na região de Castanhal. Ele já vinha montando esse galpão, eu pedi só 2 boxes. Olha para vocês como é fácil montar um sistema de terminação a pasto, com alta quantidade de ração, com ganhos muito bons, sem um investimento enorme em estrutura, tá? Pedi 2 boxes, ou seja, construímos 2 paredes de boxe aqui para recebimento de grãos a granel, ou seja, a carreta entra aqui, ó, entra aqui e despeja aqui, sem problema nenhum, tá? Uma fábrica de ração simples, triturador e misturador, tá? Um bom comando de parte elétrica, tá? Bebedouros que eu venho utilizando, com boias de alto vazão, muito bom também, serve bastante. Eu queria mostrar para vocês só a importância, obviamente, de um bom piso, tá? Nos bebedouros, certo? Porque na época das águas isso daqui vira um lamaçal. Então o boi precisa ter conforto para chegar para beber água, ok? Bom, senhores, vou mostrar para vocês esse primeiro lote, tá? Esse primeiro lote são animais da Fazenda Berenice. Vamos dar uma olhadinha nos animais aqui, só para a gente ter uma noção de como é que eles estavam. Esses animais chegaram a morreram comendo 7 quilos de ração, tá? Nesse ano a gente teve um inverno um pouco atípico, então a gente teve muita oferta de soja ardida. Então usei soja crua, sorgo e núcleo mineral, tá? Esse ano, nessa boiada aí, eu usei monezina, tá? Como promotor de crescimento, tá? Vamos dar uma olhada nos dados aqui, enquanto a boiada vai passando. Foram 56 bois esse primeiro lote. A gente iniciou a TIP no dia 13/7, ou seja, em julho, tá? Esse foi o primeiro lote. A gente ainda não tinha seca, tá? E a data final morreu dia 25/9, tá? Ou seja, ele levou 74 dias de trato. O tamanho do módulo, ou seja, eram de 14 hectares esse módulo. O peso médio de entrada, eles entraram com 441, morreram com 542. O meu ganho médio diário foi muito bom, viu? 1,367, tá? Por boi dia. Mas o principal desse cara aqui até não é. Quando você alia isso aqui a este rendimento aqui, vocês vão ver o que acontece com o lucro por boi dia. Bom, boi de 19,9 arrobas. O nosso preço de compra nessa época ainda estava em cima, ainda comprava boi nessa época de 5,25, né? Mas em compensação também vendia boi de 154 reais a arroba. Logo em seguida, para vocês terem uma ideia, a China entrou comprando aqui e 2 meses depois, isso aqui já estava 200 reais a arroba, para vocês terem uma ideia, chegou até 210, né? O custo operacional fixo dessa fazenda estava 1,30, o custo médio com suplementação foi de 4,81. Então, os dados estão aqui, mas vamos para o que mais interessa, que é isso aqui, ó. O lucro por cabeça na operação foi de 302 reais, mas o lucro por cabeça dia foi de R$ 4,09. Senhores, lembrem do número lá do sistema tradicional.
1,41. O que eu disse para vocês? É 3 vezes maior, praticamente, nesse sistema aqui. Então, quando o cara me pergunta se vale a pena dar ração para boi, eu pergunto para ele. Ele diz, olha, não sei, a gente precisa saber se o sistema tradicional está valendo a pena, tá? Quando eu jogo isso para dentro do lucro por hectare dia, a gente vem para 16,36. É muito lucrativo o sistema, tá? Muito lucrativo o sistema. Boiada no confinamento, ok? Express, comendo soja tostada e sorgo. Quilos de ração mais ou menos. Previsão de fechar com uma diária de 4,10 cabeça dia. Previsão de abate daqui a uns 10 dias mais ou menos. Algumas observações que eu queria chamar a atenção para vocês, que a gente faz dentro, que eu faço particularmente, quando coordeno uma TIP. A primeira é oferta de forragem, tá? E aí vale a pena ressaltar que a gente está precisando melhorar um pouquinho a nossa visão com relação à oferta de forragem. Eu tenho visto muita gente se preocupar com a altura da entrada de pastejo e isso muitas vezes não está ligado à oferta de forragem. Eu preciso não ter só altura, mas ter volume de forragem a ser fornecido. Ou seja, eu preciso que o meu bocado seja grande, tá? Meu boi não pode ficar andando 5, 6, 10 passos para poder encher a boca e engolir, tá? Eu quero que ele dê 2 bocadas e já esteja com a boca cheia, tá? Isso aqui é importante, certo? A outra coisa que a gente está sempre ligado é na conformação do esterco, ou seja, precisa ter uma conformação igual essa que a gente está vendo, ou seja, forma um montinho, mas não esparrama demais e nem forma aqueles anelamentos, né? Ou seja, onde apresenta muita fibra, que acontece até com esterco de cavalo, tá? E tempo de pastejo, senhores. Isso é um negócio importante. A gente precisa tirar um tempinho para observar como é que está o hábito de consumo, como é que está o tempo de consumo da ração, porque quanto mais rápido esse animal comer ração concentrada, mais tempo de pastejo ele vai ter, e aí maior o desempenho. Melhor o desempenho, sem dúvida nenhuma. Tá? Foto daquelas carcaças, e eu gostaria de botar isso aqui porque é um negócio muito interessante. E são animais Nelore, como vocês puderam ver, tá? E como animais Nelore com uma dieta quente e com uma boa genética conseguem muitas vezes botar acabamento de carcaça. Não é um acabamento excessivo, mas é um acabamento uniforme que atende muitas vezes um mercado um pouquinho de melhor qualidade, né? Mas são animais inteiros, tá? Animais Nelore inteiros. Então, a dieta um pouco mais calórica acaba botando acabamento. Eu gostei muito dessas carcaças aqui. São bem interessantes. Bom, um outro lote da Fazenda Berenice também do mesmo ano, tá? Foram 45 bois, só que começaram um pouquinho mais tarde, ó. Esse daqui foi de seca mesmo, pegou seca mesmo, tá? Começaram 28/8 e foram morrer final de novembro, tá? A gente até poderia levar esses bois, iniciar um pouquinho mais tarde, poderia ter iniciado, mas no ano de 2018 a gente teve um contratempo muito interessante aqui na minha região e a gente precisa sempre ficar ligado nisso, tá? O nosso inverno normalmente começa as primeiras chuvas final de janeiro, meados de janeiro, né? De 15 de janeiro para frente já começa as chuvas mais pesadas. Mas em 2018, cara, a gente começou a chover dia 27 de novembro. Aqui, ó. Dia 27 de novembro começou a chover e não parou de chover. Ou seja, a boiada nossa que estava na TIP começou a travou consumo
E aí foi complicado, companheiro. Aí foi complicado. Aí esse ano, por uma questão de segurança, a gente acabou iniciando um pouquinho mais cedo, para matar um pouquinho mais cedo, tá? Mas funcionou bem. 84 dias, iniciou com 443, 558. O ganho foi de 1,369, muito parecido com o primeiro lote, tá? Mas o rendimento de carcaça, mostro para vocês, 55% de rendimento de carcaça, tá? Aqui a gente já lançou para vocês verem como a pressão China foi fantástica, né? Ó, eu até coloquei um preço de compra maior nesses animais aqui, tá? Como eu disse para vocês, como eu falo, o sistema de recria, como essa fazenda faz recria e engorda, o sistema de recria vende o boi para o sistema TIP, tá? O sistema de recria vendeu o boi, nesse caso aqui, a 6,60, tá? Mas o sistema TIP vendeu o boi também a R$200 arroba. O custo de suplementação da TIP foi um pouquinho maior, 5,25, por quê? Porque essa boiada aqui já comeu mais, né? Porque já tinha menos oferta de forragem, tá? Aqui estão os custos totais dos lotes, mas olha isso aqui. Olha o lucro cabeça dia que deu esta operação. É lógico, essa operação aqui, ó, de 17,74 por cabeça dia, lógico, foi muito subsidiada por esse preço de boi aqui, ó, R$200 por arroba. Gente, mas isso faz parte do jogo, né? Eu já cansei de comprar boi num preço mais alto e às vezes quando for vender o preço está mais baixo. E aí passa a depender muito mais do meu desempenho dentro da fazenda. Faz parte do jogo. Então quando nos favorece também a gente tem que aproveitar, tá? E o lucro por hectare dia é bastante alto também para esse sistema, né? Alguma foto das carcaças também, uma planta cifada, uma planta habilitada à China, tá? Os níveis de acabamento das carcaças, animais muito jovens, tá? Muito jovens mesmo. Se não me engano, esse ano a nossa TIP, a gente matou 90% dos animais até 18 meses. Foi muito interessante essa fazenda aqui, tá? Uma outra fazenda, a Fazenda Fronteira, tá? Em 2018 a gente fechou uns Aberdeens. E aí essa aqui serve como exemplo do que muitas vezes a gente acaba fazendo de errado, tá? Ou por pressão do próprio pecuarista, e aí a gente às vezes acaba embarcando, e com o consultor técnico, a gente tem que se posicionar e deixar as coisas bem claras, muitas vezes, para não ser cobrado por coisas que não foi a gente que decidiu, tá? Isso não tira a responsabilidade da gente, porque quando eles fazem, e a gente tem que entrar no barco junto também, tá? Mas vamos dar uma olhada, ó. Foram 38 bois, Aberdeens, foram 133 dias de trato, a área do módulo era 18 hectares, esses bois entraram com 466 quilos e morreram com 597. Olha o ganho médio diário. 980 gramas. 980 gramas, tá? Morreu com me deu 316 quilos de carcaça. Por quê? Porque o meu rendimento foi de 52,96 ou 53%, vamos considerar. E mais ali na frente eu vou mostrar para vocês por que isso aconteceu. O preço de compra desses bois nessa época foi de R$ 4,85, se comprou esse boi. Olha o preço de venda, R$ 152, hoje está 200 e pouco, enfim. Área do módulo 18 hectares, o custo operacional fixo dessa fazenda é um pouquinho maior, 1,47. Olha só o que aconteceu com o lucro cabeça dia. Isso, senhores, reduziu muito em função deste rendimento baixo de carcaça. O lucro por hectare até não foi tão menor, até em relação ao primeiro caso, mas porque a gente tinha uma pressão foi utilizada uma pressão de pastejo bem interessante. Mas basicamente o que aconteceu nesse lote? Baixo nível de concentrado. O cliente virou e disse, ó, eu quero dar no máximo 4 kg de ração. 4 kg de ração para uns boi desse tamanho aqui, ó, representa 0,75% do peso vivo médio desse boi. Baixo,
ganho de peso vivo. Isso aqui me gerou um baixo ganho de peso vivo para esse sistema. Baixo quantidade concentrado me gerou um baixo rendimento de carcaça. Baixo que eu estou dizendo em relação às TIPs normais, tá? Onde a gente tem 55, 54,5. Conclusão, baixo lucro dia, senhores. Aí um pouco das fotos dos bichinhos, né? É bonito ver um boi que suplementou, hein? Olha o costado. Boas carcaças, mas desculpa, deixou a desejar um pouquinho nos desempenhos, ok? Bom, senhores, estamos chegando ao fim. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu tentei ser bastante resumido e bastante objetivo nessa minha apresentação. Tá aí o meu número do meu zap. Fiquem à vontade para ligar a hora que vocês quiserem, mandar mensagem, mandar e-mail, qualquer dúvida estou à disposição para a gente conversar, para a gente tirar alguma dúvida ou até para receber alguma crítica ou até alguma sugestão do que eu possa melhorar dentro desses sistemas que a gente usa, tá? Muito obrigado a todos e sucesso!